Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma informação sobre direito condominial. Hoje o tema é conflito de vagas, entre as vagas do condomínio. Mas antes de mais nada, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, dê o seu comentário, que é muito importante para o crescimento desse canal. Conflito de vagas é uma questão muito polêmica nos condomínios. O que é importante que todos os moradores precisam saber é se nos condomínios que tem vaga, se essa vaga ela é exclusiva ou ela é coletiva. O que é uma vaga exclusiva? Ela está contida na escritura pública do imóvel. Então, quando você compra o imóvel, você verifica que o imóvel é a unidade número tal do condomínio do edifício tal, com direito a uma vaga de garagem. Essa é a vaga exclusiva. O imóvel ele está anexado à vaga. Então não existe a vaga coletiva. Em contrapartida, a vaga coletiva acontece quando o condomínio ele tem um espaço que é cedido para os moradores estacionarem os seus veículos. E na escritura pública não consta esse direito específico a uma vaga. Outra questão da vaga exclusiva é a delimitação. Qual é a vaga que esse proprietário tem direito? Ela, quando é exclusiva, você tem que verificar se está delimitada. Em que posição do espaço geográfico do condomínio essa vaga está disponível e está identificada. Se ela não tiver identificada, a forma de interpretação da escritura pública que consta o direito a uma vaga de garagem, ela não define especificamente qual a localização da vaga. Ela diz que o proprietário tem direito a uma vaga de garagem. Esse primeiro ponto é importante para que possa evitar essas discussões. Um morador ele tem direito a uma determinada vaga. Vamos observar. Esse estacionamento, ele tem vaga delimitada, demarcada? Se não tiver, todos têm direito a ocupar o espaço destinado à vaga de garagem. Esse é o primeiro ponto que tem que ter consciência. Todo morador de condomínio precisa ter essa consciência. Passado essa parte da vaga exclusiva e da vaga coletiva, vamos analisar a vaga coletiva. Condomínios disponibilizam espaço para que os proprietários coloquem a vaga, o seu veículo em alguma vaga disponível. Esse estacionamento, a modalidade dele é parqueamento. O que é o parqueamento? É o imóvel, é como se fosse um shopping. O usuário do shopping vai para o estacionamento e vai utilizar a vaga que tiver disponível. Quando o condomínio tem a vaga, o estacionamento, na modalidade parqueamento, o proprietário chega com seu automóvel e vê o local disponível para acomodar o seu automóvel. Isso é observado em convenção do condomínio ou através da escritura pública. Se na escritura pública não consta delimitação da vaga e se na convenção do condomínio existe o espaço disponível para a guarda dos automóveis, essa guarda ela não é delimitada de vagas específicas. E aí o que acontece? Moradores escolhem uma vaga e fica com a vaga e toma posse da vaga e não permite que os outros moradores utilizem esse espaço porque ele considera como próprio dele. Isso é certo? Não é.
Isso gera discussão em assembleia, gera discussão entre moradores, porque não está sendo observada a lei. Outra questão são as vendas e o aluguel da vaga. Tem alguns proprietários que têm direito à vaga que não tem automóvel, mas tem o direito à vaga de automóvel. Qual é a possibilidade que ele pode utilizar? É a venda desse direito de uso. Como é que faz? Ele entra em contato, oferece para os moradores, porque a prioridade, a preferência de venda é sempre para os moradores do edifício. Só pode ser vendido para fora se tiver aprovação prévia em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, ou se na própria convenção do condomínio já tiver esse ponto específico discutido e aprovado. Se não, a prioridade, por lei, é dos próprios moradores. Então, o proprietário que tem direito ao uso da vaga e decide vender o seu direito para quem tem automóvel e tem interesse em comprar, ele pode ceder o uso através de um contrato de compra e venda do uso da vaga e formalizar e registrar e aderir ao seu imóvel. Isso aí não tem nenhuma ilegalidade, obedecendo às restrições. Outra questão, a troca de vagas. Se houver consenso entre os moradores sobre a troca de vagas, não há conflito, não há discussão entre os moradores. A questão toda de discussão entre moradores é quando o morador pega um espaço e fica só para ele. Esse é o ponto principal de discussão, porque o espaço é comum. Se o espaço é comum, todos podem utilizar. E se um pega o espaço comum só para ele, ele está agredindo o direito de uso dos demais condôminos. Outra questão que a gente precisa levantar é quando um morador que tem um automóvel vai para o estacionamento e vai ligar o carro e começa a acelerar e causa um tumulto por conta do barulho excessivo. Pode? Não pode. Além do bom senso, tem a regra do silêncio, a regra do respeito aos outros moradores. Não pode criar um tumulto generalizado utilizando o carro, acelerando em alto som para prejudicar os outros moradores. Isso aí não pode acontecer. E uma outra questão é a responsabilidade civil pelos danos causados na garagem. Todo dano causado pelos moradores por seus automóveis a terceiros devem ser reparados. Essa reparação ela pode ser feita de forma administrativa, se o morador ele entra numa vaga, bate no outro carro, causa amassa, ele pode entrar em contato com o dono do automóvel que foi lesado e entrar em acordo para poder refazer o reparo. Ou caso tenha acontecido, o proprietário do automóvel chega, amassa o carro e não fala nada. E o dono do automóvel que teve o seu carro amassado verifica, conversa com o porteiro, conversa com o síndico, com a síndica e fala que aconteceu isso na garagem. Inicia-se um processo administrativo. Será verificado nas câmeras de segurança. A parte que causou o dano será notificada para fazer o reparo. Se ela se negar a reparar o automóvel, pode gerar responsabilidade civil e ação judicial, que pode gerar, além do reparo material, o dano moral
constrangimento. Porque o que se espera, se a pessoa causar dano a terceiro, ele precisa reparar esse dano causado. Se ele não reparar de forma, ela querendo reparar, ela vai ser obrigada através de uma notificação administrativa pela atitude da síndica. Se ainda assim não obedecer, vai ter consequências judiciais. E isso tudo é consequência da falta de responsabilidade, da falta do cuidado com o direito, com os bens de terceiros. E faz parte do direito condominial. Tudo bem? Espero ter esclarecido esse ponto que acontece todos os dias em condomínio. Estou à disposição para esclarecer novas dúvidas, e quem tiver interesse em contratar uma síndica profissional, uma advogada que tenha especialidade e tenha experiência na área condominial, pode entrar em contato comigo, manda uma mensagem aqui na descrição que eu entro em contato. Muito obrigada e até semana que vem.